Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira, estou aqui para trazer a penúltima parte da história completa dos quadrinhos de The Boys. E nesse vídeo aqui eu vou contar como que acontece a grande luta entre o Butcher e o Homelander e como se encerra todo esse arco do grande vilão de The Boys. O primeiro arco desse vídeo se chama Roda Gigante e vai dos números 56 a 59. Depois de um tempo, o Hugh finalmente volta para a base dos caras e se encontra com o Butcher, o chamando para trabalhar. Há alguns dias aconteceu uma morte muito suspeita em um bar discreto, como aquele que vimos lá na primeira temporada, onde os supers vão para uma diversão um pouco mais adulta. Butcher desconfia que o Jack de Júpiter possa estar envolvido na morte, porque a vítima era transexual e o super tinha um histórico conturbado com pessoas trans. Logo de cara, o Butcher pergunta da Anne, mas o Hugh dá um jeito de despistar, dizendo que os dois romperam de vez e que não contou nada para ela sobre os caras. Hugh diz que a partir de agora as coisas serão diferentes. Ele não vai mais ficar fora das decisões e quer saber de todos os detalhes das missões e vai ser bem mais ativo na equipe como uma espécie de suboficial. Ele quer ser alguém com poder de decisão nos caras, evitar surpresas e ajudar no planejamento, o que é claro que deixa o Butcher furioso porque o Hugh sumiu por um mês e voltou querendo mandar. Mas o Butcher parece inclinado a aceitar porque confia no bom trabalho do Hugh e diz que depois dessa missão eles definem melhor os termos. E ele pergunta se o Hugh sabe o que um suboficial faz, deixando no ar que talvez ele saiba que o Hugh se encontrou com Mallory. E então conhecemos o dono da boate, o Doutor Peculiar, um sujeito muito estranho que foi inspirado no Doutor Estranho e que tem como pet os macacos portadores de HIV. Butcher o avisa que vão investigar o local por conta das tragédias recentes e o Doutor nem se incomoda porque sabe que o Butcher é a sua melhor opção de descobrir o que aconteceu ali. E nessa boate, o Doutor tem uma verdadeira biblioteca de todas as bizarrices que aconteceram ali, não como chantagem contra os supers, mas como medida de segurança. Eles encontram os arquivos do Jack de Júpiter e nessa hora é o Hugh que joga o verde. Ele começa a comentar que os supers são obscenos demais para se aceitar e mesmo com tanto poder eles só escolhem fazer merda. E isso quase dá vontade de erradicar todos eles de uma só vez. Só que é claro que o Butcher percebe que tá rolando um joguinho e não cai no papo do Hugh. Enquanto o Butcher estuda os passos do Jack, o Hugh começa a ler os registros da rainha Maeve e vê que ela fez vários abortos ao longo dos anos naquela boate, com o Butcher comentando uma estranha ligação dela com Stormfront. Butcher percebe que Jack não teve contato com a vítima naquele dia e enquanto ele estava distraído, o Hugh rouba os registros da Maeve. O problema em todo esse caso é que o Butcher sabe que essa violência toda não é o estilo do Jack, por mais que ele seja um escroto. Ele tem seus poderes de invulnerabilidade quando usa sua palavra mágica, mas na maior parte do tempo ele é totalmente frágil e não se envolve em brigas. E como não vou descobrir nada ali, é hora de ir embora. Na base do set, o Jack de Júpiter toma um esporro dos seus companheiros por conta dos eventos na boate do Doutor Peculiar, com o próprio A-Train traindo a sua confiança e dizendo que ele era um ávido frequentador do local. O Jack deixa claro que os sete não devem se envolver nas vidas privadas uns dos outros, porque cada um ali tem seus segredos podres, mas a Vault está incomodada com a morte na boate e todas as pistas apontam justamente pro Jack, que se defende dizendo que não faria uma burrice dessas, ainda mais agora que os planos do Homelander estão avançando. Nessa hora, o Homelander o repreende dizendo que esse assunto não deve ser comentado ali, porque nunca se sabe se as escutas dos caras estão funcionando. Por hora, vão confiar no Jack, mas ele deve se manter na surdina até que a investigação se conclua. Na saída da boate, o Hugh volta a perguntar sobre os macacos do Doutor Peculiar e foi então que ele percebeu uma coisa bizonha. Tinha uma estátua do macaco, o pau mandado da Raider, ali no saguão de entrada. E o Butcher finalmente conta o motivo por trás do apelido. Quando a Raider assumiu a diretoria, ela colocou o Kessler para observar de perto as atividades dos caras, e o Butcher sabia que uma hora ele ia acabar se machucando ao se envolver demais nas missões e logo ia deixar de ser um problema. Só que numa investigação na boate, assim que chegaram no local, os macacos do doutor atacaram o Kessler e abusaram dele, fazendo o homem sair gritando pelos corredores que tinha pegado HIV dos macacos que tinham brincado com os seus ouvidos. E a partir de então, ele só foi chamado de macaco. Naquela noite, Butcher vai monitorar as escutas da torre do 7 e percebe que foram desativadas, assim como quando a Maeve as desativou na última varredura da Vault para evitar a exposição. As hipóteses são que tenha rolado um defeito geral, ou que a Vault tenha pegado as escutas, ou que a Maeve tenha tirado todas elas, e a gente vê que foi a última opção. Enquanto isso, Hugh e Anne conversam sobre a permanência dele nos caras e sobre como ele tem medo do Butcher.
Ele não quer sair dos caras, mas também não quer confrontar o Butcher e jogar a verdade na mesa, e fica claro que ele quer só ficar perto, observando, porque não sente que pode impedir o pior. Mas os dois só podem confiar um no outro e ambos mentiram, então a única coisa que podem fazer agora é se apoiar e entender como derrubar o Seth, ao mesmo tempo que pensam numa forma de lidar com o Butcher. Na manhã seguinte, Hugh se encontra com os caras e o francês o recebe com muita emoção. O Leitinho pergunta da viagem dele e o Butcher comenta que foi uma jornada esclarecedora. Hugh parece ter se adaptado de volta à cidade e agora era hora de voltar ao trabalho. Butcher e Hugh iriam cuidar do caso do Jack de Júpiter, enquanto o Leitinho seguia na sua pesquisa sobre indícios da bipolaridade do Homelander. E como as escutas da Torre do Sete estavam fora do ar, o francês e a mulher poderiam se juntar ao caso do Jack se quisessem. Nessa hora, o francês comenta da tal investida contra o Seth que o Butcher planeja, e ele pede pro Leitinho dar uma volta com o Hugh para explicar tudo, enquanto ele reúne mais material das festinhas para expor o Jack na internet e ver se chegam a algum resultado. Hugh conta pro Leitinho que se encontrou com o Coronel Mallory e descobriu algumas coisas sobre o Butcher, como a real morte do Vogelbaum. Hugh demonstra ter as mesmas dúvidas que tinha antes sobre o que eles estão fazendo de fato nessa jornada contra os Supers. E o Leitinho diz que não tem como pensar em bem ou mal, só focar em derrubar os babacas o quanto antes, porque senão a luta vai acabar deixando eles meio loucos, assim como aconteceu com o francês e a mulher. Isso justifica a tal investida final do Butcher. Mais tarde, Hugh volta pro apartamento e percebe que a Anne tinha saído para fazer compras, e ele vai dar mais uma olhada nos arquivos da Maeve quando tem uma surpresa. Ele teve a confirmação não só de que a Maeve tinha um caso com o Lenda, como também que ela chegou a namorar o Stormfront, com o Nazi achando que teria um filho puro com ela, o que deu errado e envolveu toda a história do aborto com o Dr. Peculiar. No dia seguinte, Butcher e Hugh seguem com a investigação e interrogam as garotas que dormiram com o Jack de Júpiter, só que a vítima saiu da boate às 20h30, enquanto o Jack ficou na festinha até 1 da manhã. Até que uma delas menciona que o Jack uma vez demonstrou um certo tipo de afeto pela vítima, Anastácia, por mais que isso seja uma informação totalmente nova. E enquanto o Dr. Peculiar tem uma conversinha com a moça, o Hugh pergunta por que eles não vêm sempre direto a esse sujeito quando precisam de alguma informação secreta, já que ele tem tantos poderes alheios. E o Butcher só responde que ele tem poderes inclusive dos superiores da CIA e por isso usar o Lenda é mais seguro. Nessa hora, o doutor vê que a moça, Mads, tinha usado heroína recentemente e isso é contra as regras da casa. E então, o Butcher diz que vai forçar ela a tomar mais uma dose para ver o que acontece. Naquela noite, o Hugh continua lendo o histórico da Maeve e descobre que ela traiu o Stormfront com um herói negro chamado Relâmpago da Meia-Noite, o que deixou o Nazi mais pistola ainda por conta da traição. Mas isso não vai ser útil no presente, até que o Hugh lê uma conversa dela com o Homelander, indicando que os dois já tiveram alguma coisa no passado. E mesmo depois dos vazamentos dos nudes, a Maeve continuou encontrando com ele, inclusive, numa das vezes, ela foi forçada pelo Homelander a fazer sexo com Black Noir. Butcher se encontra com o Lenda para discutir o caso do Jack e logo eles perceberam que isso tudo é uma armação pra cima dele, como se alguém quisesse expor o Seth para jogar os Supers contra os caras. Mas havia um outro problema, as escutas que foram removidas, e, segundo Lenda, a própria Maeve fez isso por medo, já que o Homelander tá no seu momento mais tenso contra a Vault. E o Butcher cogita até mesmo entregá-la para a empresa só para satisfação de ver uma Super se ferrando, por mais que fosse atrapalhar nos planos. Nessa hora, o Lenda começa a defender a Maeve, deixando evidente que ele tem sentimentos por ela, e o Butcher diz que se ele não a convencer a plantar novamente as escutas, ela vai ter que se entender com o líder dos caras, cada vez mais lunático. E falando em insanidade, alguém acaba de divulgar pra mídia todas as gravações das festinhas do Jack de Júpiter, o que não cai bem entre o público conservador e deixa o Super numa situação totalmente comprometida com a Vault. Homelander diz que ele está oficialmente fora do set, já que a sua imagem foi totalmente manchada. O Jack fica tão puto que a sua primeira reação é dizer que vai destruir o Butcher e os caras, por mais que a Maeve o lembre de como o Lamparina terminou depois de tentar isso. Quando ele xinga a Maeve, o Profundo intervém e o Jack profere alguns insultos racistas contra ele, o que acaba terminando num quase porradeiro com o Jack ativando seus poderes com a sua palavra mágica. Homelander intervém na briga e ameaça acabar com os dois se não se acalmassem. Só que nessa hora, o Jack tem uma jogada genial, apelar pro emocional e pro ego do Homelander, dizendo que os caras estão ferrando com um dos 7 sem prova alguma, e isso iria comprometer a moral da equipe com o tempo, provando que os Supers perderam a guerra. Do outro lado, o Butcher começa a avisar os caras de que um possível embate deve acontecer em breve. O Homelander não ia deixar esse ataque passar batido e a treta definitiva era inevitável. Butcher se despede do terror e se prepara para um massacre, porque claramente o Seth levaria uma baita vantagem. Então, os caras sobem até o telhado esperando o embate final. No
No caminho, o Hugh pergunta pro Butcher se foi ele mesmo que divulgou os vídeos do Jack, ele diz que não, mas também não sabe quem foi. E sabemos que só pode ser coisa da Bradley. E então, os 7 finalmente chegam. Só que, por incrível que pareça, o Homelander acredita que os caras não tiveram nada a ver com o rolê todo, mas é claro que o Jack não aceita isso tão facilmente porque tudo parece uma armação do Butcher. E ameaça matar todos eles se não fosse a intervenção do Homelander, mandando ele ficar no canto dele. Os dois grupos sabem que alguém armou pra eles e o Profundo até sugere uma aliança para investigar, ao que o Butcher responde que isso está totalmente fora de cogitação e que eles só vão evitar a batalha por enquanto, devendo voltar à normalidade, dando uma indireta pra Maeve. Na partida, Hughie se desentende com o A-Train, mas é contido pelo francês e já que as coisas se resolveram até bem, os caras decidem sair para jantar. No restaurante, o Butcher recebe uma mensagem do Dr. Peculiar informando que o Jack foi até a boate, mas nenhuma das garotas quer ficar com ele. Hughie comenta que eles precisam investigar logo quem armou tudo isso, porque eles poderiam ter morrido ali no telhado se uma luta se iniciasse. E o Butcher nessa hora tira sarro dele. O Hughie fica puto e começa a gritar com os caras, dizendo que não teve respeito na sua própria equipe, e fica revoltado porque a suposta vítima do Jack, ou mesmo aquele rapaz que foi morto lá atrás pelo Swing Wing, não importam de nada nessa causa toda, porque são só minorias que servem de justificativa para os caras irem atrás dos supers. Só que a resposta do Butcher foi revelar que ele matou o Swing Wing sabotando o equipamento de voo dele, dizendo que pelo menos ele fez alguma coisa pelo rapaz morto pelo super. Mas o Butcher admite que o Hughie tá certo e que eles precisam investigar e descobrir logo quem tá armando todo esse circo. E quando eles voltam pro apartamento, se deparam com uma cena chocante. O terror estava morto. E a única reação do Butcher foi pedir licença porque ele ia atrás do responsável pela morte da última criatura que ele amava nesse mundo. Hughie até tenta impedir, mas o Leitinho só manda ele deixar o cara ir se não quiser morrer também. Enquanto isso, Bradley e Steele conversam ao telefone sobre o seu plano e ela diz que vai pedir demissão por seu fracasso, dizendo que entendeu errado o estímulo do seu chefe. Mas o Steele diz estar orgulhoso das ações recentes dela e que a divulgação dos vídeos do Jack foi justamente uma jogada genial, precisando apenas de um pouco mais de investimento. O Jack, inclusive, era um super dispensável e trocá-lo seria uma boa renovação para o set. Bradley, a partir de agora, era uma peça vital para a Vault, e enquanto toda essa conversa rolava de fundo, a gente vê um teste de armamentos da Vault com o Steele monitorando de perto. E enquanto os caras brindavam em honra ao seu companheiro perdido, se lembrando do quão feliz o terror era, Butcher vai até a boate do Dr. Peculiar e encontra o Jack começando a sua vingança, com esse estranho membro do set encontrando seu fim numa morte lenta por ter matado o doguinho do Butcher. Finalmente chegamos no penúltimo arco de The Boys, que vai dos números 60 a 65 e se chama Sobre a Colina com as Espadas de 1000 Homens. No começo desse arco a gente vê o Butcher se preparando para sair e chamando o terror, percebendo que não tem mais o seu pequeno companheiro. Na Casa Branca, vemos o presidente Dakota Bob se preparando para receber a visita da Associação das Crianças com Animais Especiais, mas o Bob tem preocupações mais urgentes. Seu serviço de segurança está cada vez mais comprometido com os agentes do Vic, o vice, que por mais que seja um idiota, ainda é uma ameaça pelo seu papel na Vault. Bob só não esperava que sua morte seria bem mais ridícula e inesperada. Durante o tal evento de animais especiais, a gente vê que estão presentes um falcão, um flamingo, um carcaju, entre vários outros. E tudo parecia correr bem se não fosse a burrice descomunal do Vic, o vice, que simplesmente abriu a gaiola do carcaju. O animal então avança sobre o presidente e estraçalha o sujeito. E foi isso, o Dakota Bob, o presidente, morreu para um carcaju, um Wolverine, por culpa do Vig, que fez um baita favor pra Vault sem nem perceber isso. Enquanto isso, na base dos caras, vemos o Leitinho putaço com alguma coisa que viu no computador, e mais tarde, quando o Butcher chega, ele e o francês acessam o PC com a senha do Leitinho e descobrem o que ele viu. Sua ex-esposa havia levado a filha deles, Janine, para fazer um filme erótico com ela. Só que o Butcher precisa do Leitinho totalmente com eles na luta contra o Seth, e o Hugh vai ter que ajudar o grandão a se livrar desse problema todo. No avião, o Steele discute com a Bradley sobre o que fazer agora que o presidente morreu bem antes do previsto. E a primeira coisa que eles têm que fazer é afastar ao máximo o Vic da Vault para ninguém enxergar a ligação entre o novo presidente e a empresa e, claro, aproveitar a conveniência da morte do Dakota Bob. Na torre do Seth, a Maeve se prepara para recolocar as escutas no local e, enquanto isso, o Profundo e o A-Train conversam sobre o fim do Jack de Júpiter, com o velocista dizendo que não esperava nenhuma dignidade
responsabilidade na morte do ex-companheiro. Mas o Profundo acha que a vida de um dos 7 em troca da vida de um cachorro não é uma negociação muito equilibrada. Nessa hora, o Homelander pede para que eles saiam da sala porque ele vai usar o local para receber uma visita. Ele usa sua visão de raio-x e tem a confirmação de que a Maeve era uma traidora e estava plantando as escutas. E finalmente vemos a tal visita do Homelander, uma equipe de gladiadores mecha chamados Paraláticos. De volta ao leitinho, vemos que ele foi visitar sua mãe para reabastecer e durante a visita ele recebe uma ligação da sua filha dizendo que está bem e que ele não precisa ir atrás dela. Ela assume seu erro e diz que foi burra ao voltar a ter contato com a sua mãe e que fez aquilo somente como uma vingança contra o seu pai. Só que agora ela enxergou a burrada que fez e disse que não vai mais se colocar em perigo, mas precisa de um tempo sozinha para colocar as ideias no lugar. Enquanto isso, Stillwell conta para Bradley de um projeto de equipe iniciado há alguns anos que pretendia formar um time só de coadjuvantes focando no público jovem. Mas com o surgimento dos adolescentes e dos jovens americanos, essa ideia ficou de lado e o grupo passou a acolher qualquer super que não se encaixava em outra equipe. E esses são o Time Titânico, um grupo de indivíduos poderosos, mas sem foco algum, e isso fazia deles uma ótima bucha de canhão. E o Stillwell conta ao Time Titânico que eles serão os responsáveis pela segurança pessoal dele e da Bradley nesses dias conturbados que se aproximam. Na Torre do 7, vemos que o Profundo e o A-Train estão prontos para abandonar de vez o 7 porque sabem que a insanidade do Homelander vai levar a tensão com os caras a um nível desastroso. Profundo vai embora e só se preocupa com o seu contrato e com a estabilidade financeira, enquanto o A-Train quer aproveitar o máximo que puder antes que o Homelander ou o Butcher destruam tudo. E falando nele, o líder dos caras assiste tudo com as novas escutas da Maeve. Quando o Butcher chega na base dos caras, ele vê que o Leitinho voltou para a equipe e ele pede desculpas por ter quebrado tudo por conta da situação com a sua filha, mas o próprio Butcher diz que da última vez que ficou pistola, ele esfaqueou um dos 7 como vingança pelo terror. Butcher diz que visitou a Rainer e sabe que a qualquer momento a equipe pode perder seus recursos, mas até agora o Vic não demonstrou interesse em agir contra eles. Durante um jantar, Stillwell conta para Bradley que em breve, com a implementação dos supers na defesa nacional, a manutenção das equipes tradicionais com uniformes e tudo será secundária. E isso, por incrível que pareça, não afetará os lucros da Vault, porque os quadrinhos dos G-Men e dos Compensadores não venderam menos por conta do desaparecimento das equipes. Mas a Bradley fica preocupada por saber que o Homelander não vai ser aposentado tão facilmente e pergunta quais são os meios do Stillwell para lidar com ele. Ele diz que durante os primeiros 18 anos da vida do Homelander, ele ficou preso ao lado de uma bomba nuclear até que a Vault tivesse certeza de que ele não seria uma ameaça constantemente. A Bradley então sugere que joguem uma bomba nuclear no próximo Herogasm, mas uma ação dessas chamaria muita atenção e o Stillwell revela que tem um plano de contenção pensado especificamente para o Homelander. E nessa hora fica claro que o Stillwell e a Bradley estão cada vez mais próximos e vão passar para um nível mais íntimo de relação muito em breve porque a escrotidão de um completa do outro. De volta aos caras, o Leitinho diz que encontrou uma coisa interessante. Naquele código da negociação do jato do Black Noir havia um segundo codinome FS000, mas ele não tinha percebido que não eram números e sim letras. O codinome é FS mais 3 Os. E ele precisa que o Butcher contate o Lenda para dar acesso ao sistema da Vault, para que assim o Leitinho consiga entregar o Black Noir de bandeja. Nessa hora, o Hugh pergunta por que eles simplesmente não avançam contra o Homelander mais uma vez, usando as fotos dos seus crimes, ao que o Butcher e o francês respondem que não faz mais sentido continuar usando chantagem, já que o próprio Homelander, em seu surto bipolar, deixou claro que as fotos não têm mais importância depois que ele concretizar o seu plano. Num mundo violento e regido pelo Homelander, não faz diferença ter um arsenal de informações para chantagear supers. Nessa hora, Hugh diz que tomou uma decisão importante sobre o seu papel nos caras. Ele não quer mais ficar na ação direta e a partir de agora ele só vai ajudar na parte de investigação, obtenção de provas e manipulação, abrindo mão da violência de uma vez por todas. Ele diz que sua consciência vai sempre ser um entrave na luta dos caras, mas ele acredita que pode ser útil numa posição mais estratégica ficando fora das lutas. Mas foi
o prazo dele falar isso e eles são atacados pelos Paraláticos. Mas esses supers não apresentam nenhuma ameaça para os caras, sendo todos mortos rapidamente, o que desagrada o Butcher, que queria pelo menos interrogar um deles. Mas isso foi bom para a equipe extravasar a atenção. Na Casa Branca, vemos a Raynor se apresentando para o Vic, o novo presidente, que tem um representante da Vault o assessorando bem de perto, e na verdade ela até fala por ele. Ela diz que a Raynor vai suspender todas as operações da CIA de imediato, com exceção das medidas antiterrorismo, e a partir de agora, toda e qualquer decisão tomada pela CIA deve passar pelo crivo presidencial. Mais tarde, Butcher liga pro Lenda e pede o acesso ao sistema da Vault pro Leitinho e explica que as coisas estão complicadas. A Vault colocou seu presidente em jogo, Homelander fala em terceira guerra e os caras foram atacados mais uma vez. E como resposta, o Lenda consegue 10 minutos pro Leitinho dentro do sistema. E nessa hora, o Hugh diz que tem coisas importantes para contar. A primeira é o que o Black Noir fez com ele no Herogasm. Ele o segurou no colo, disse bom soldado, fez um joinha e enfiou o dedão no Hugh. E a outra coisa que o Hugh conta é que nos arquivos da Maeve, ele descobriu que ela foi forçada a fazer sexo com o Black Noir e por isso ela ajudou os caras com as escutas. Um tempo depois, Butcher conversa com a Raynor e ela diz que tem uma representante da Vault guiando de perto o Vic, que é um total incapaz. E a Vault vai exercer uma pressão indireta para dificultar a vida dos caras, mas ainda demonstram ter medo de tudo que o Butcher sabe. E o Butcher confirma com a Raynor se ela entregou um arquivo que ele preparou para a Força Aérea, o que parece ser bem importante. E o Butcher conta que preparou uma retaliação contra a Vault, mas que ele não vai cuidar diretamente disso porque tem assuntos mais sérios para resolver. E que satisfação é ver o francês e a mulher em ação contra a Vault. Eles são de longe a melhor dupla do quadrinho, só que eles só não contavam que o Steel tinha o time titânico fazendo sua segurança pessoal. Na base dos caras, o Hugh entrega os arquivos da Maeve e o Butcher diz que tem algo importante pra ele no telhado. No caminho, ele reclama que acabou de contar pros caras que foi abusado pelo Black Noir e ninguém se importou, ao que o Butcher pergunta se ele esperava mesmo um abraço em grupo ou algum tipo de apoio maior num time como o deles. O Butcher só diz que não tem tempo pra ficar discutindo com o Hugh pela milésima vez e que precisa que ele volte pra ação de uma vez por todas. Para isso, ele tem uma surpresinha. A-Train ali preso e entregue de bandeja pro Hugh, sendo esse o tal assunto sério que o Butcher tinha para resolver, garantir que o Hugh esteja com ele no confronto final. E finalmente vemos o plano do Homelander sendo colocado em prática. Seu exército de supers estava a caminho da Casa Branca. No telhado, Hugh fica em choque ao ver o A-Train naquela situação, o sujeito que o fez entrar nessa luta toda no começo. Butcher interrogou o super e não extraiu nada de útil dele, e para ajudar o Hugh a entrar no clima, ele começa a reproduzir as falas do A-Train de quando ele chegou na torre após matar a Robin, a ex-namorada do Hugh. Na ocasião, o A-Train fala como baixas como essas são inevitáveis porque lutas contra supervilões sempre vão ter danos colaterais imprevistos, e o truque do Butcher funcionou. O Hugh ficou putaço e partiu pra cima do A-Train, gritando que ele tinha destruído a sua vida com a Robin, deixando o super apavorado. Mas o Butcher sabe que precisa forçar um pouco mais para despertar o instinto assassino no Hugh, e continua o áudio chegando na parte em que o A-Train começa a estudar seus próximos alvos, heroínas jovens que fariam qualquer coisa para entrar no set. E uma delas é justamente a Annie. E finalmente o Hugh se vinga do A-Train, matando ele com um único chute na cabeça. De volta à Vault, Francês e a mulher avançam para cima do time titânico, começando um porradeiro violento, logo de cara decapitando um deles. Como vingança, Jimmy, o líder, usa a rajada de uma das suas parceiras para decepar o braço do Francês. Se valendo do momento de fraqueza, o time titânico avança sobre o Francês para acabar logo com ele, mas isso desperta a fúria assassina da mulher, que atravessa o brutamontes da equipe como se fosse papel. Nessa hora, o Steel ordena um cessar-fogo, dizendo que uma equipe médica estava a caminho e que precisava falar urgentemente com o Butcher. O francês o chama de covarde, mas ele diz que não faz sentido uma retaliação, porque tanto ele quanto os caras foram vítimas de uma armação. Steel acredita que há um terceiro agindo para deixar a Vault e os caras ocupados com toda essa briga, e oferece uma trégua para que se ajudem na investigação de quem pode estar por trás de toda essa armação. Enquanto tudo isso
isso rolava, a Anne vai até a Torre do 7 pegar suas coisas e ir embora para sempre, e a Maeve a encontra no seu quarto. Ela demonstra sentir um pouco de inveja da Anne poder simplesmente ir embora assim, deixando tudo para trás, ao que a Anne diz que ela também pode ser livre e abandonar todos esses anos de heroína, porque sabe que ainda existe uma pessoa boa debaixo de toda a carranca de Rainha Maeve. Mas ela só responde que a Anne só consegue ir embora porque tem alguém a esperando lá fora, por mais que seja um sujeito muito complicado. E quando as duas estavam de saída, Homelander aparece para interceptar a Maeve, revelando que sabe de toda a traição. Nessa hora, o escravo da Maeve aparece para proteger a sua musa e pede para ser usado como arma viva contra o Homelander, o que, claro, nem faz efeito. Nessa hora, a Maeve arremessa a Anne para fora da torre, na tentativa de salvar a vida dela, e parte com tudo para cima do Homelander, não conseguindo sequer arranhar o sujeito. E foi assim que a Rainha Maeve encontrou seu fim, nas mãos do Homelander, que sem qualquer dificuldade arranca a cabeça dela e joga para fora da torre. Na base dos caras, eles recebem a notícia de que o ataque à Casa Branca começou e a situação está fora de controle. Nessa hora, Butcher recebe uma ligação do francês que diz que o Steel quer trocar uma ideia com o líder dos caras. Depois das apresentações formais, o Steel diz que isso tudo foi uma armação do Homelander para manter os dois lados ocupados enquanto ele agia. Ainda não está claro qual é o plano do Homelander, mas ao que tudo indica, ele e seu exército de supers querem se firmar como a linha de defesa do presidente Victor Newman de uma forma oficial. Mas o Butcher não quer seguir as diretrizes do Steel de sair da ação e deixar que a Vault cuide de tudo mais uma vez, desliga na cara do sujeito e pede pro Leitinho e pro Hugh reunirem todo o material que eles têm contra a Vault e todos os supers e se preparem para vazar tudo. Hugh teve sua vingança, agora é a vez do Butcher. A caminho da Casa Branca, Butcher acerta os últimos detalhes com a Raynor enquanto o Hugh confere o banco de dados que os caras têm contra os supers e uma imagem chama a atenção: heróis ligados a Ku Klux Klan, o que foi aproveitado na série naquele codinome Liberdade da Stormfront. Butcher comenta que nunca viu tantos supers assim, vários ali ele nem sabia da existência, mas o problema maior sempre vai ser o 7. Só que para vencer de vez, eles precisam confiar no palpite do Leitinho e torcer para a investigação levar a algum peixe grande. E então, o Steel recebe uma visitinha do Homelander. Agora que o Butcher jogou tudo no ventilador, ele não tem mais nada a perder. Ele sabia que os supers perderiam espaço agora que a Vault tem o presidente e o contrato com a defesa, e o líder do 7 tinha que garantir o lado dos supers como ele, porque em breve os únicos produtos da Vault serão cópias do próprio Homelander usando trajes militares e totalmente controlados pela empresa. Só que mesmo diante da morte, o Steel continua calmo e até mesmo mostra desprezo pelo Homelander. E ele bate exatamente no emocional do Super, dizendo o quão clichê ele é e como nada que ele faz é impressionante. O jogo mental continua sendo totalmente efetivo contra o Homelander e ele poupa o Steel só para provar que ele consegue concretizar seus planos vilanescos. Em Washington, as coisas estão caóticas, com o Opai perdendo o controle da situação. Supers entraram em confronto com a polícia, civis foram feridos e nada do presidente Newman aparecer em público apoiando a tropa do Homelander como prometido pelo líder do 7. E logo a imprensa chega no local e começa a confrontar os supers sobre tudo o que está acontecendo, em especial o Opai, que agora era publicamente um pedófilo e adicionou na sua lista agressões contra repórteres. O exército sitiou a Casa Branca e estão tentando negociar com os supers até que Butcher e Hugh se encontram com um coronel que informa que os ataques estão acontecendo em solo no Pentágono, enquanto na Casa Branca alguns supers voadores estão fazendo rondas. Homelander acabou de entrar no Salão Oval, o que deixa claro que o foco do conflito deve ser a Casa Branca, por mais que bons soldados morram defendendo o Pentágono. Butcher pergunta do apoio aéreo e o coronel diz que chegará somente pela manhã, quando os caças terão a vantagem de voar junto com o nascer do sol, atrapalhando a visão dos inimigos e facilitando a mira. Butcher diz que os soldados devem mirar nos olhos, bocas e feridas abertas dos supers, e ele vai entrar na Casa Branca e se acertar de vez com o super que destruiu sua vida, não querendo que o Hugh ou nenhum dos caras o siga até a morte iminente. Na base dos caras, Francês e a mulher se encontram com o Leitinho, que diz que o sistema da Vault caiu depois de toda a loucura do momento. Ele entra em contato com o Hugh, que o informa que na capital tá tudo uma loucura, com o céu repleto de supers e o exército preparando o armamento. Mas o Leitinho precisa de foco. Ele pergunta onde está o Black Noir, porque seu palpite estava certo. O maior problema nunca foi o Homelander e sim o Black Noir, e agora o Butcher estava indo direto para um
uma armadilha. Finalmente, o dia começa a nascer, com o apoio aéreo se aproximando da Casa Branca. Lá dentro, Butcher chega e se depara com o presidente Newman morto pelo Homelander, que está no auge da sua insanidade. Homelander começa o seu discursinho sobre o seu direito natural de mandar no mundo por ser uma criatura superior e que tudo que ele fez até então foi porque ele quis e não por ser vontade da Vault. Mas o Butcher diz que as pessoas não são brinquedo de Super, em especial uma delas, Becca, a esposa morta de Billy. Enquanto isso, Leitinho conta tudo o que descobriu. O Homelander foi criado a partir da base de DNA do Stormfront, sendo uma versão aprimorada do Nazi. E desde bebê ele cresceu preso a uma bomba nuclear porque ele sempre foi um perigo para a Vault e para o mundo todo, apesar de ser também a maior ferramenta de controle midiático da empresa. Mas eles precisavam garantir um plano de contingência, uma medida eficaz contra o Homelander. E eles sabiam que só tinha uma coisa que poderia parar o Homelander, o próprio Homelander. Foi aí que tiveram a brilhante ideia de clonar esse Super, mas com uma versão ainda mais forte, porém totalmente manipulada pela Vault. E foi então que colocaram nele um traje que escondesse totalmente a sua identidade, e assim nasceu toda essa mentira por trás do Black Noir. Criaram o Sete como a maior equipe do mundo e mantinham o Homelander no topo, ao mesmo tempo em que a maior arma contra ele estava ali à espreita o tempo todo. Na Casa Branca, o Homelander diz pro Butcher que fez muitas coisas horríveis, mas não se lembra da maioria delas. Do avião que ele derrubou no Herogasm e daquela família que ele matou no Clear, ele se lembra muito bem. Mas da Becca e até mesmo daquela noite em que ele devorou uma família, ele não se lembra de nada. Mas agora nada disso importa. Butcher divulgou o maior podre sobre ele e o lunático não precisa mais se conter. Mas nessa hora, Black Noir chega e interrompe a discussão dos dois daquela forma bizonha. Leitinho continua dizendo pro Hugh porque o Black Noir é muito mais perigoso que o Homelander, já que ele foi criado com uma única missão de vida e nunca pôde concluí-la, porque a Vault não queria se livrar do Homelander ainda, uma vez que ele era valioso demais. E viver constantemente ao lado do seu alvo foi aos poucos destruindo a mente do Black Noir, fazendo com que ele tentasse de toda forma criar um motivo para matar o Homelander. E foi isso mesmo que o Black Noir fez. Usou as roupas do Homelander para fazer coisas horríveis por aí como se fosse ele. No evento do canibalismo, era o Black Noir com o traje do Homelander e foi ele que tirou as fotos e as enviou para a CIA para criar assim um cenário em que ele pudesse concluir sua missão de vida e matar o seu alvo. E até mesmo a Becca foi abusada pelo Black Noir na tentativa não só de incriminar o Homelander, mas de criar cada vez mais inimigos pro líder do Sete. Nenhuma das coisas mais horríveis atribuídas ao Homelander foram feitas por ele e sim pelo Black Noir, só que o próprio Homelander acreditava que tinha feito isso, mesmo sem se lembrar, por pensar que sofre mesmo de algum grau de bipolaridade. E aqui a gente tem que parar pra pensar no que o Ennis quer nos dizer com tudo isso. O Homelander foi transformado no psicopata pelo Black Noir, porque se ele tinha feito todas aquelas coisas horríveis, ele não precisava mais ter limites. Não que o Homelander por sua infância não tivesse propensão ao mal, mas o Black Noir foi essencial para que ele pirasse de vez. E mesmo o Black Noir só se tornou esse ser execrável por conta da sua criação, com um único objetivo de vida que nunca iria se concluir. No fim das contas, todo o mal presente nos dois foi culpa da Vault, com a ambição de criar seres com poder ilimitado e destruir suas mentes no processo. E agora eles teriam o seu embate final. Butcher consegue escapar da Casa Branca e se reagrupar com os soldados, dizendo ao Hugh que descobriu toda a verdade sobre o Black Noir, e agora eles devem se preparar para abrir fogo contra a última e maior ameaça da Vault. Enquanto isso, os caças de apoio começam um massacre contra os Supers, dizimando praticamente toda a tropa do Homelander com artilharia pesada, capaz de erradicar qualquer um dos produtos da Vault ali presentes. De dentro da Casa Branca emerge um Black Noir brutalmente ferido, trazendo consigo o que sobrou do corpo do Homelander, finalmente morto. Butcher e os soldados abrem fogo contra o Super, mas o Black Noir, mesmo completamente destroçado, conseguiu resistir. E então, Butcher pessoalmente avança sobre ele para concluir o serviço, concretizando a sua longa jornada de vingança. Finalmente, depois de todos esses anos, Butcher tinha conseguido a sua tão aguardada vingança, e ele pede ao Hugh e aos soldados um tempo ali com o cadáver do seu maior inimigo, que esteve oculto por todo esse tempo. E pela primeira vez, vemos o Butcher desabar em lágrimas, dizendo pra Becca que sente muito por tudo que ele fez até aqui, uma jornada de brutalidade que jurou pra ela que nunca mais entraria. Ele sabe que a Becca não tem orgulho do que ele fez até aqui e não terá do que ele fará em seguida.